Danilo, só para fechar o assunto, Uhum. até antecipando um dos temas que a gente havia reservado aí para hoje, porque o PT acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o Bolsonaro por aquele discurso em Londres que ele fez neste domingo. E na ação, a coligação Brasil da Esperança, essa coligação aí reúne o PT, o Partido Verde, o PCdoB, o PSOL, o Rede, o Partido Socialista Brasileiro, que é o do candidato a vice, Geraldo Alckmin, o Solidariedade, o Avante, o Agir e o PROS. Esses formam aí essa coligação. Então eles foram à Justiça Eleitoral apresentando essa ação contra o Bolsonaro, dizendo que ele usou aquele momento em que estava como chefe de Estado para promover ou propagandear questões eleitorais. O senador Humberto Costa, que é do PT de Pernambuco e é um dos coordenadores da campanha do Lula, disse que o episódio configura abuso de poder político e econômico. A grande questão aí, Danilo, é que a reeleição ela traz essa dificuldade tremenda, essa linha muito tênue, às vezes invisível, mas que lá está, entre a ação de um governante e a ação daquele governante como candidato. Em que momento ele age, fala, faz como governante, em que momento ele age, fala, faz como candidato. É muito difícil estabelecer essa linha. Ela não é clara. Existem momentos que são oficiais. O sujeito está numa solenidade oficial. Ou então ele está num ato oficial de campanha. As coisas ficam claras. Ali ele discursa como candidato. Mas a todo momento ele é candidato e presidente, candidato e governador, candidato e prefeito, aqueles que podem se reeleger no executivo. E esse problema vem desde que estabeleceu-se a reeleição no governo Fernando Henrique, que, aliás, não deveria ter valido para o Fernando Henrique, deveria valer para aquele que fosse seu sucessor, ou seja, era uma mudança constitucional que deveria valer a partir do mandato seguinte. Né? Mas, claro, deram um jeito de valer para o Fernando Henrique e ele foi reeleito. E desde então, há esses momentos confusos, que para a Justiça Eleitoral é muito difícil definir se o sujeito está falando como prefeito ou como candidato à reeleição, como governador ou como candidato à reeleição, como presidente da República ou como candidato à reeleição. Isso aconteceu com o Lula e aconteceu antes com o próprio Fernando Henrique e acontece agora com o Bolsonaro. Ele falou em Londres, sim, havia ali um público que o saudou, uma outra parte que foi lá com manifestações contrárias, etc., mas havia um público. Né? Ele não ia chegar na varanda do hotel e discursar para uma praça vazia. Havia um público. Ele falou como presidente ou como candidato. E é muito difícil que o TSE consiga estabelecer objetivamente o que aconteceu. Se ali falou o presidente, se ali falou o candidato. Não dá para ele ter a objetividade incontestável e poder afirmar, então, ele agiu como candidato quando lá estava como presidente. É muito difícil. E a reeleição, que em tese não é um problema, que a população conduza ao cargo, mais uma vez, aquele que lá está, se a maioria dos eleitores aprova aquele governo. Não é um problema. Claro que você tem que estabelecer um limite, como temos aqui, uma única reeleição. Uma única reeleição. Agora, obviamente, mandatos seguidos. O sujeito pode voltar depois, como aconteceu com o Lula. Governou por 2 mandatos, agora tenta voltar. Mas ele não poderia um terceiro mandato consecutivo. Isso ele não poderia tentar. Então a reeleição em si não é um problema. Mas é muito difícil, isso em qualquer lugar do mundo onde há reeleição, para chefes de governo, é muito difícil você estabelecer essa linha entre o momento em que o sujeito está agindo, fazendo, falando como candidato e o momento em que ele está falando, fazendo, agindo como chefe de governo.
Além da coligação aí do PT, a Soraya Tronic, também do União Brasil, acionou o TSE para pedir a proibição do uso de imagens feitas em Londres e na Assembleia Geral das Nações Unidas para fins eleitoreiros, né? Uma pergunta do ouvinte aqui, o Ivaldo, ele pergunta aqui se o presidente Bolsonaro participou efetivamente de alguma cerimônia ou ficou só na embaixada. Bolsonaro, presidente, se reuniu com o novo rei da Inglaterra, o Charles III, que assumiu, portanto, o trono, né, depois do falecimento da sua mãe, da rainha Elizabeth II. Esse encontro se deu ali durante uma recepção oferecida pelo monarca na tarde de domingo no Palácio de Buckingham, e contou com a participação, claro, de outros chefes de Estado, né? Então o presidente Bolsonaro esteve, sim, portanto, numa cerimônia ali no Palácio de Buckingham com o novo rei da Inglaterra, o Charles III. Assinou também o livro, né, junto com a primeira-dama. Tem um vídeo, né, nas redes sociais do presidente, assinando, dando ali as condolências, não é, pelo falecimento da rainha. Então, sim, respondendo aqui o nosso ouvinte, o presidente Bolsonaro participou efetivamente aí, de uma cerimônia, foi recepcionado pelo novo rei da Inglaterra.